Louvamos Allah Azza wa Jal, que a paz de Allah esteja com o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah e presto testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Conversamos nas vezes anteriores a respeito da vida após morte e hoje, inshallah, falaremos de alguns dos sinais dos fins dos tempos. Os sinais são muitos. O Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam relatou ao Corão Sagrado a respeito da hora. Allah Azza wa Jal diz: se te perguntarem da hora, diga que a ciência dela pertence somente a Allah Azza wa Jal. Ninguém sabe o momento que acontecerá. No hadith do Rasul sallallahu alaihi wasallam com Jibril, no momento que foi perguntado a respeito da hora, o Rasul falou: nem o perguntado e nem o perguntador sabe a respeito do exato momento do acontecimento ou do fim dos tempos. Mas existem alguns sinais transmitidos pelo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós vamos tomar alguns desses sinais e falar a respeito de alguns sinais. Existem os sinais pequenos e os sinais grandes, como os sábios muçulmanos definiram. O benefício da gente conhecer os sinais é para alertar as pessoas a respeito disso. E um outro benefício é que para que fique claro que o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o enviado de Allah. Porque é um milagre uma pessoa falar a respeito desses sinais há mais de 1400 anos atrás. No ambiente, no deserto, falar de coisas ou prever acontecimentos somente pode ser através de revelação de Allah Azza wa Jal para o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alguns desses sinais são acontecimentos, os outros são advertências. O primeiro sinal, a mensagem do Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o aparecimento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a revelação, porque ele disse: fui enviado, ou eu, entre eu e a hora do acontecimento é como esses dois dedos, e apontou para os seus dois dedos pela proximidade entre o surgimento do Rasul e a proximidade da hora. Ele falou, é como se fosse juntos, como estão esses dois dedos, e juntou os seus dois dedos. Um dos sinais também é o surgimento de hipócritas e mentirosos dizendo que são mensageiros ou profetas. E o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse que surgirão 30, todos eles dirão que são profetas. Se surgir alguém e dizer que é profeta, a nossa resposta para ele: não, você é mentiroso. O derradeiro e o último profeta foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um outro sinal do fim dos tempos, dos sinais pequenos, é a honestidade e a confiança começar a desaparecer. Quando a honestidade desaparecer e a confiança diminuir, é um dos sinais do fim dos tempos. Até que o mensageiro disse: chegará o tempo que a honestidade e a confiança serão tão pequenas que as pessoas dirão, quer dizer, será uma raridade, e as pessoas dirão: na família fulano existe um honesto. Uma pessoa foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perguntou para ele quando é a hora do acontecimento final. O Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: quando desaparecer a confiança, aguarde a hora. E se as questões importantes do povo forem dirigidas para quem não interessa, aguarde a hora. Quando o conhecimento religioso for uma coisa que as pessoas desprezam, quando a ignorância aparecer, também é um dos sinais. Nós não falamos que as pessoas não precisam procurar o conhecimento mundano, a ciência. Isso é louvável, isso é exigido pela religião, mas tem de ter um equilíbrio. As pessoas têm que conhecer o conhecimento religioso da mesma forma que procuram o conhecimento mundano, a ciência mundana. Hoje, infelizmente, vimos pessoas perderem a salat porque estão numa universidade ou numa faculdade. Hoje as pessoas deixam de vir para o Juma porque estão na universidade ou na faculdade. Isso é um dos sinais que as pessoas desprezam a ciência e o conhecimento religioso e dão muita importância
a outros conhecimentos e começa os fatos religiosos serem ignorados. Quando for muito propagado, um outro sinal, quando existir uma propagação muito grande, um aparecimento muito grande do zina, a fornicação, o adultério, o riba, que é o juro, e a bebida inebriante, intoxicante. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: muitas pessoas no meu povo vão se comportar como se os instrumentos musicais e a seda e os juros fosse algo permitido, mas isso é um dos sinais do fim dos tempos. O sistema econômico mundial hoje inteiro trabalha sobre os alicerces do juro. Os instrumentos musicais estão em todos os lados. A fornicação e o adultério estão em todos os lados. A fornicação, que é a zina, pode ser visualizada nas ruas, pode ser visualizada na televisão, nas revistas, em todo lugar, pela internet. Essa propagação prevista pelo Rasul, esses acontecimentos previstos pelo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o surgimento de muitos instrumentos musicais. E perceba que os instrumentos musicais, o Rasul sallallahu alaihi wa sallam narrou junto com a bebida alcoólica, porque as duas coisas danificam a mente. Porque vimos as pessoas que escutam instrumentos musicais muitas vezes fazerem coisas que em sã consciência não fariam. É como se ela mexesse com a mente das pessoas da mesma forma que a bebida alcoólica mexe. As pessoas beberem a bebida alcoólica e darem a ela nomes diferentes. Isso é um dos sinais também do fim dos tempos. Quando o tempo se aproximar e quando as distâncias se encurtarem. O tempo se aproximar, a rapidez da passagem do tempo. Hoje o tempo passa muito mais rápido. O encurtamento dos espaços do tempo também podemos analisar da forma de que antigamente uma pessoa para fazer uma viagem talvez levaria 2 ou 3 horas, o que faz hoje em 5 minutos. Talvez antigamente para fazer uma viagem mais distante levaria meses e hoje é feita em horas. O tempo se encurtou e as distâncias se encurtaram. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam também disse a respeito dos centros comerciais, quando eles estiverem muito próximos uns dos outros. Hoje os centros comerciais estão em todos os lugares, até pela internet as pessoas podem fazer suas compras. Toda casa se tornou hoje talvez um centro comercial. Narrou também sallallahu alaihi wa sallam sobre a desobediência e o maltrato aos pais como sinal dos últimos tempos. É como se uma mulher estivesse dando à luz a sua senhora, a filha mandar e desrespeitar a mãe, o filho mandar e desrespeitar o pai. Um outro sinal narrado e transmitido pelo Rasul sallallahu alaihi wa sallam diz: verão os descalços, pastores de gado, construindo grandes prédios e torres. Os pastores de gado e os descalços da época do Rasul chegarão a construir nos nossos tempos, ou mais adiante ainda, torres e arranha-céus. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. O aparecimento de mulheres vestidas, mas como se estivessem nuas, é um dos sinais dos fins dos tempos. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam previu que algumas pessoas ou homens usarão montarias, e ele descreveu a montaria como se fosse um carro nos tempos de hoje. Essas montarias levarão as pessoas até as portas das mesquitas. As esposas desses homens estão vestidas, mas como se estivessem nuas. As cabeças delas parecem mais com córcovas de camelos. Um dos sinais dos fins dos tempos é o surgimento do palavreado baixo, das pessoas utilizarem palavras chulas. Um outro sinal é as pessoas não se importarem mais com os laços sanguíneos, os familiares, um deixar de falar com o outro por longa data, o filho deixar de falar com o pai por vários tempos, ou o irmão deixar de falar com o irmão por vários e vários dias, ou até meses e anos. Um dos sinais dos fins dos tempos, narrados e transmitidos pelo Rasul sallallahu alaihi wa sallam, é o surgimento de muitos tremores de terra e vulcões, o surgimento da hipocrisia e da mentira. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: vocês estão diante de anos difíceis, traiçoeiros.
onde o mentiroso será, onde as pessoas acreditarão no mentiroso e desacreditarão naquele que fala a verdade. Confiarão no desonesto, no traidor, e não confiarão nas pessoas honestas. Tempos previstos pelo Rasul, sinais previstos pelo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que chegou a dizer que surgirá, ou um dos sinais dos fins dos tempos, é o número de mulheres ser superior ao número de homens na relação 50:1. Isso pode muito bem acontecer de uma hora para outra, porque as guerras são muitas, os acontecimentos são vários que podem extinguir ou podem deixar desequilibrada a relação de mulheres a homem na quantidade, como foi previsto pelo Rasul sallallahu alaihi wasallam. A morte súbita também é um dos sinais dos fins dos tempos. As pessoas, ou então os povos, se juntarem e atacarem o Islã, é um dos sinais dos fins dos tempos. O Islã se tornar algo estranho. Como disse o Rasul sallallahu alaihi wasallam, o Islã se iniciou estranho. Estranho no modo de que na época eram poucos muçulmanos. E chegará o tempo que ele se tornará estranho. Como as pessoas que seguem o Islã serão taxadas de estranhas, como nos tempos de hoje. Quem faz a salat é taxado de estranho. Aquele que paga o zakat é taxado de estranho. Quem faz o jejum, quem obedece a Allah, quem segue as diretrizes de Allah, hoje é taxado de estranho. Mas isso foi previsto pelo Rasul sallallahu alaihi wasallam. O objetivo nosso de apresentar esses sinais é para que as pessoas que veem algum desses sinais acontecerem diante deles, para que faça tauba e retorne para Allah Azza wa Jal, para que retorne arrependido para Allah Azza wa Jal. Esses sinais foram descritos pelo Rasul sallallahu alaihi wasallam, esclarecidos por ele, com o objetivo para que as pessoas se preparem para esses dias. Aquele que ainda estiver com algum pecado, ou aquele que ainda estiver trilhando algum caminho errado, imediatamente retorne para Allah Azza wa Jalla arrependido. O último hadith, que narra vários sinais juntos, o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando a confiança nas pessoas se tornar um lucro, quando a zakat se tornar um tributo ou então um fardo pesado para ser pago, algo compulsório, quando as pessoas aprenderem todas as coisas menos a religião, quando o homem obedecer a sua esposa, desobedecer a sua mãe, quando um homem obedecer o seu amigo e desobedecer o seu pai, quando surgirem muitas vozes nas mesquitas, quando as mesquitas forem enfeitadas e ornamentadas, e quando as pessoas se vanglorizarem com as mesquitas e não fazerem a oração nela, quando o líder de uma nação é o pior entre eles, e se uma pessoa for tratada com generosidade por temência ao mal que ele pode fazer, se surgirem muitos instrumentos musicais, se a bebida inebriante for algo muito comum e vulgar, aguarde a hora, aguarde o acontecimento. Nós devemos sim, cada um se consertar, fazer por onde retornar para Allah Azza wa Jal, seguir a diretriz de Allah Azza wa Jal, os ensinamentos do Rasul sallallahu alaihi wasallam, aquele que previu, aquele que foi revelado a ele e jamais falou por conta própria, falou somente por revelação de Allah Azza wa Jal.